Olá, gente linda! Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no Entre Irmãs. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante e que a gente não costuma pensar, salvo no final do mês, quando as coisas estão apertadas, quando a gente olha o saldo bancário e fala: e agora? Será que vai dar para chegar no final do mês? Enfim, vamos esperar a irmã entrar aqui, porque ela que é a estudiosa nesse assunto. Oi, mãezinha, boa noite. E eu peço desde logo desculpas para vocês, estou um pouco resfriada ainda. Então, Oi, gente, boa noite. Boa noite, irmã. boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, Tudo você? jóia. Eu Eu já, tô ficando já dando uma meio olhada que, aqui ainda. não dei uma introduzida, mas já meio que finalizei. Falei que hoje o tema é algo que a gente não costuma pensar muito nele, especialmente nós mulheres, e depois eu quero até fazer um recorte sobre isso durante a nossa live, mas que ele pode nos incomodar, especialmente quando vai chegando no final do mês. E a gente vai olhar o nosso saldo bancário, ou vai olhar como é que está a conta do cartão de crédito, se assusta e fala: meu Deus, onde foi o meu dinheiro? Como que eu gastei isso aqui e não vi? Uhum. Que muitas vezes acontece isso, né? E independente de quanto você ganha, independente o que importa, na verdade, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta e no que você gasta. E no porquê você gasta, com o que você gasta. Nossa Senhora, ficou complexo, né? Mas enfim, quem vai falar sobre isso hoje não sou eu, é a irmã, que é uma estudiosa no tema. E o que eu queria começar aqui, puxando a corda já, Fábio, as pessoas vão entrando e tal, mas só para a gente iniciar aqui um bate-papo sobre isso, é se necessariamente aquela pessoa que é mais inteligente vai ter mais dinheiro, vai ser mais bem sucedido financeiramente, ou aquela pessoa que sabe gerir melhor as suas emoções. Se as emoções impactam no nosso comportamento, elas também têm o poder de impactar o nosso comportamento em relação ao dinheiro, ao modo como a gente se relaciona com os nossos gastos, com as nossas finanças, ao modo como a gente se organiza. E aquelas pessoas que ganham na loteria uma bolada e passam alguns meses e não tem nada novamente, estão de novo na escassez. O que será que isso tem a ver com o nosso comportamento? Fábio, eu Bom, passo desde já a bola aí para você. você perguntou aí um monte de coisa junto, né? Mas eu vou colocar assim, respondendo a sua primeira questão, a questão relacionada ao dinheiro, quando a gente fala da psicologia do dinheiro, não é uma. Se eu, como eu lido com ele, não quer dizer, não fala da nossa inteligência, né? Fala muito mais do nosso comportamento com relação ao dinheiro, qual é o significado do dinheiro dentro da minha vida, né? Do que se eu sou inteligente ou não, né? Agora, se tem influência e eu ter um conhecimento financeiro, sem dúvida, né? Ter uma educação financeira, sem dúvida, isso influencia, mas não somente, né? Porque eu posso entender de planilhas, entender ali como que o que eu gasto, a conta básica, né? Se eu ganho tanto, eu tenho que gastar menos do que X, que é o que eu ganho, né? Então, assim, mas isso não significa que eu vou ter uma vida aí financeira saudável, comprando somente aquilo que é necessário nesse sentido. Por quê?
porque envolvem as minhas crenças, os meus valores com relação ao dinheiro. Então, como eu cresci, aquilo que eu cresci ouvindo sobre o comportamento financeiro vai influenciar na minha vida adulta, né? Como eu gasto meu dinheiro. Então, o significado do dinheiro para mim influencia na maneira como eu gasto o dinheiro, né? Vou trazer assim para você. Se para pensar, né? Como você gasta o seu dinheiro? Aquele dinheiro que você encontrou na rua. Estava andando, teve uma vez até, que eu era bem mais nova, não sei se você se recorda, na praia. Achei no mar uma nota de R$ 50. Como você gasta esse dinheiro? Você gasta da mesma maneira que o dinheiro que você ganha com o seu trabalho ou gasta de maneira diferente? É porque daí você pode entender que como ele veio fácil, ele pode ir mais fácil. Eu não Pode tenho tanta ser, responsabilidade com ele. E aí isso pode também é ser. uma crença. É uma crença. É uma crença do que para eu ter dinheiro, eu preciso me esforçar. Como para esse dinheiro eu não me esforcei, eu posso gastar de uma outra maneira. Eu tenho E aí uma isso também tem liberdade. muito, se você for pensar e for linkar, né? Você deu o exemplo de R$ 50, mas ele tem, independente do valor, né, o modo como ele foi, como ele chegou, é a mesma questão daquelas pessoas que ganham na loteria, das pessoas que ganham BBB, por exemplo, e que daí depois não tem mais nenhum dinheiro. É, é a mesma questão, né? Pode ter outras crenças que envolvem isso, porque, como eu disse, a maneira como você gasta esse dinheiro tem a ver com o significado do dinheiro da sua vida. Então, não é somente um gerir. E também aqui vamos colocar, tem outras questões, né? A gente pode falar assim, investimento. Investimento é algo novo. Como se investe? É algo novo. É algo difícil de aprender, né? É algo que exige um tempo, um esforço maior. Então, não é somente a parte de gerir esse dinheiro, mas é também. Então, tem várias causas, existem várias causas para você saber lidar bem com o dinheiro, né? Mas o emocional conta muito, sem dúvida, porque se a gente mulher ainda mais, né? Porque assim, quando a gente está irritada, quando está triste, né? Mas e será que também tem a ver, agora que você falou de mulher, será que também tem a ver com a questão de que nós mulheres, salvo essas gerações, né, que são mais recentes, nós não fomos educadas a cuidar do nosso dinheiro, a gerir o dinheiro, até porque durante muitos anos a gente sabe que culturalmente a mulher ela não trabalhava fora de casa, Uhum. ela trabalhava, ela ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, organizando as coisas. Então ela não saiu. Quando a mulher saiu para trabalhar, ainda existe, eu vou falar que isso ainda é uma questão cultural, de que o dinheiro da mulher ele é um complemento da renda familiar. Ele não é visto ainda em muitas famílias, em muitos núcleos familiares, como um dinheiro que compõe o todo, e sim um dinheiro que complementa. E aí, quando você vê, por exemplo, bolsas de ações, eu acho muito interessante olhar, e às vezes em filme, série, você vê aquelas coisas de bolsa de ações e tal, lá era. Quem você vê? Qual é o público que está lá? É É o um público universo masculino. masculino, né? Então, assim, quando você vê uma mulher falando de finanças, uma mulher falando de ações, de investimento, é uma coisa que hoje pode impactar menos, mas ainda impacta bastante. Porque normalmente quem faz isso, quem atua com essas demandas, ainda e por uma questão aí, eu vejo dessa forma, você me corrija se eu estiver errado, uma questão cultural, né, de uma educação que ainda coloca papéis muito bem definidos para o homem e para a mulher.
E dentro dessa continha desses papéis, né, desses estereótipos que foram criados em torno do gênero, não nos coube essa organização com as finanças. Aqui até eu faço esse recorte e, e tiro um pouco até a nossa família, porque nós fomos criadas desde de pequenas, nossos pais sempre incentivaram a estudar e a ser independente, Uhum. né, a trabalhar e ter o próprio dinheiro. Mas nós também tivemos, paralelo a isso, uma educação não dependa de ninguém, mas assim, também para formar uma família, também tivemos essa questão. E não que uma coisa precise excluir a outra, não é nada disso, não é por isso que eu estou colocando. Uhum. É justamente o contrário, assim, né? Mas assim, é para colocar, talvez, inverter um pouco e colocar isso como uma prioridade, porque normalmente tem uma linha do tempo, né? Que parece assim, até para a mulher ter um prazo de validade para ter filhos, por exemplo, em que às vezes essa questão pega muito na educação de não necessariamente você precisar se formar, por exemplo, e ter uma estabilidade para depois você pensar na sua vida afetiva e tudo mais, primeiro você se organizar financeiramente. Então tem muito isso. Isso, de certa forma, interfere no modo como a gente gerencia com as nossas finanças? Sem dúvida. Pode interferir de uma maneira aí negativa, porque nos traz aí uma insegurança, né? Quem é que sabe disso? Quem é que entende? Em geral, mulher não entende, é vista como a não entendedora, né? Não que não, de fato não entenda, mas é vista como diante da sociedade. E a sociedade influencia o nosso comportamento, né? Então, falando aí dessas crenças, né? A cultura influencia, né? Se a gente pensar em o quanto a cultura influencia, a gente não precisa nem ir longe para isso, né? Dentro do nosso país existe uma grande diferença cultural, né? Então, tem lugares em que é mais aberto para, né? Se a gente pensar assim, sul, sudeste, são localizações em que são mais desenvolvidos. Mas se a gente vai mais para o interior, não é tanto. Então, isso impacta no comportamento? Impacta porque você pode repelir ali, né? Automaticamente, uma vontade de, mas eu sei, eu entendo disso, mas se tem uma maioria que coloca você num papel do não saber, você pode se sentir aí coagida, né? Então, impacta na nossa cultura muito e vou colocar assim, impacta ainda mais quando a gente fala da mulher negra, né? Impacta muito mais, porque a gente vem e eu faço. Até me veio isso agora, né? Até a questão do escravagismo tem a ver com isso, né? Exato, eu Porque a vou. gente tem uma cultura, a gente vem, infelizmente, ainda está impregnado assim, na sociedade a questão de termos uma história Sim, escravagista, e né? assim, ó, eu falo assim, ó, pasme, porque eu faço inglês online e a minha professora de inglês atualmente, ela não é brasileira, porém, ela mora no Brasil, ela é negra. E ela hoje mesmo, né, eu conversando, como é que tá? Porque ela tá há pouco tempo aqui, e eu conversando com ela, perguntando sobre a vida dela ali, treinando um pouquinho, né, o speaking. E, e aí ela falou para mim que uma das dificuldades dela aqui no Brasil é o racismo. E algo que eu falei, meu Deus, em pleno 2025, você fala assim, ainda sofremos com isso? Não, Fábio, nós não, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Isso que você colocou é uma questão bem importante, porque há muitos e muitas que ainda dizem que no Brasil não existe racismo. É triste, né? E aí eu falei, em que momento mais sente, né? Ah,
um momento em que vai para social, em que pega um ônibus, em que entra para comprar alguma coisa numa loja. O E isso fato de ser impacta até na negra, questão salarial, né, sim, Fábio? Quando é contratada, ganha menos do que uma mulher branca, e uma mulher branca exato. ganha menos do que um homem. É, Então tem toda uma questão ainda em é, relação a isso. exatamente. Por isso que envolve tanto a cultura, né? É, se a mulher faz o mesmo serviço que o homem, por que ganhar menos? Né? Então, e isso acaba que tira o nosso empoderamento, né? Tira ali a capacidade. Boa noite, Sula, tudo bem? Boa noite, Sula. Seja bem-vinda, querida. Muito bem-vinda aí à nossa live. Pode perguntar aí também, tá? Hoje nós vamos falar, estamos falando aqui, Sula, sobre como nós lidamos com as nossas finanças, com o dinheiro, né? Porque a gente não foi educada, talvez, a, a se organizar financeiramente, a ser independente, a ter uma reserva, né? Então, e o que isso impacta lá na frente também, né, Fábio, na nossa velhice, no nosso envelhecer também, porque eu acredito que que seja uma fase, acredito, né? Não, é uma fase da vida em que a pessoa está mais vulnerável, mais suscetível, né, a algumas doenças e tudo mais. E é uma fase que, em tese, você também, teu corpo não responde mais da mesma forma, você está mais cansada, você está mais debilitado, por mais que você queira, às vezes o corpo não ajuda. E nessa fase, você ainda ter que se preocupar com uma questão financeira ou depender financeiramente deve ser muito difícil também, né? É, também vou colocar aqui, também envolve uma cultura, né? Nós, brasileiros, nós não fomos educados para economizar, guardar dinheiro. Né? Como eu falei, essa questão do investimento, de pensar no futuro, de pensar essas questões que você colocou. Poxa, amanhã pode ser que eu não tenha a mesma condição que eu tenho hoje, eu vou envelhecer, meu corpo já não é mais o mesmo, não vou responder da mesma maneira. Como que eu vou me virar, Oi, né? Mari, seja Daí, bem-vinda, querida. oi Mari, tudo bem? Então, aí tudo isso influencia, porque eu não aprendi que eu preciso guardar dinheiro, né? E como a gente estava conversando ali na nossa pré-live, né? É, nós, falo de nós porque impactou na nossa vida, né? É, nos desenvolvemos aí quando o Plano Real foi implementado. Então, assim, A nossa boa parte, moeda passou por várias mudanças, né? Nós tivemos exatamente, cruzeiros, cruzados, cruzados novos, exatamente, e aí vários. o plano, e aí veio o plano real. E além de tudo, antes disso ainda tivemos aquele plano Collor que congelou as poupanças e aquilo tudo também teve um impacto, né? Um impacto no modo como viu o dinheiro. Eu lembro que nós tivemos uma época em que as pessoas estocavam alimentos com medo que faltasse. Então, tivemos várias questões aí em torno da economia que, de certa forma, acho que Desencadearam impactam comportamentos. e mudam, né, influenciam o modo como a gente vê o dinheiro. Porque, por exemplo, muitos têm aquela coisa assim, como que eu vou? Porque naquela época do Collor, eu lembro que tinha gente que tinha dinheiro guardado na poupança que ficou desesperado. Tipo, o governo pegou meu dinheiro, acabou, se eu precisar, não tenho, não posso. Se eu tiver uma emergência, não tenho como mexer. Muita gente começou a guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Tipo, é uma expressão aí, mas enfim, quem vocês entenderam. E muitos já pensaram de uma outra forma assim: o dinheiro é meu, eu vou gastar antes que o dinheiro que o governo pegue. Uhum, uhum. E por isso que trouxe aí comportamentos. E até hoje, esses comportamentos de quem viveu nessa época que o governo pegou o dinheiro, impacta. Qualquer crise financeira que tenha, já penso o quê? Eu vou começar a estocar alimento, né? Então, traz comportamentos que nós não necessitamos naquele momento, mas te leva, né? Eu gosto muito de um livro que o Klotz
coloca que são flashpoints financeiros aí que a gente te leva para um resgate emocional, um outro momento completamente diferente, mas que te trouxe muito medo. E para que eu não sofra aquilo que eu sofri, eu já vou me Antecipar. antecipar, exatamente, me precaver. E aí, esse livro até que eu falei é A Mente Acima do Dinheiro, um excelente, excelente livro, A tá? mente acima do dinheiro, de quem que é? É do Klotz. Ai, Fabiana. Depois É você KL, põe. Não, depois você vai pôr ali no nosso. depois Vai eu ficar salva a escrevo, live tá, e a Fábio gente? escreve ali no comentário o nome do livro e o autor. É, excelente, tá? Excelente um livro para que a gente entenda aí diversas questões relacionadas ao dinheiro, as crenças emocionais, os vieses financeiros, e aí você fala assim, o que você está falando, né? É, quando eu falo das crenças, algo que remete muito às crenças são os ditados populares, né? Que muitas vezes a gente cresceu ouvindo alguns ditados populares. E aí, quando eu vou comprar algo, eu nem percebo o quanto tem influência. Eu ia te perguntar isso. Por exemplo, vou procurar para ver se eu compro. Ah, então, Sula, depois a Fábio deixa para nós aí o nome e o autor. Por exemplo, tem alguns, tá? Eu tenho alguns que eu lembro da minha infância. Uhum. Dinheiro na mão é vendaval. Qual crença que eu posso desenvolver a partir disso? E tem um que esse me pega, e eu tenho certeza que em você, de certa forma, já pegou, se não pega mais, porque, enfim, você agora é uma estudiosa no tema, mas que é algo que volta e meia ele vem para mim. É mais fácil passar o camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esses de cunho religioso, eu acho que são os piores para quem tem uma fé, para quem né, busca algo assim. Então, assim, pera lá, mas ao mesmo tempo, e daí agora eu tenho assistido algumas lives sobre temas correlatos, assim, não, e não necessariamente, às vezes são temas até bíblicos, mas que daí eles trazem esse assunto para a mesa ali de debate também, que Uhum. falam assim, mas Deus nos falou, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Uhum. Tipo, ele não veio, Jesus Cristo não veio para uma escassez, não veio. Uhum. Então, assim, eu acho que tem alguns estereótipos também de cunho religioso que acaba impactando também nas nossas escolhas em relação ao dinheiro, até a questão de, por exemplo, da própria felicidade, Uhum. né? Do cristão ter que Uhum. andar cabisbaixo, triste, sofrendo, tipo, porque tô o tempo todo carregando a cruz. Eu acho que tem muito disso também, né? Eu não sei, Fábio. É. Te jogo aí a bola para as minhas reflexões. E é aquela Então, do que o dinheiro é sujo, né? Como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. então, aí a gente fala das crenças, né? De fato, tem algumas crenças que podem trazer, gerar comportamentos aí para a gente sobre o dinheiro, né? Que tipo de crenças são essas, né? Eu posso evitar o dinheiro porque se eu tiver dinheiro, eu não sou uma pessoa boa. Se eu tiver dinheiro, eu não vou para o céu. E Então, tem algumas histórias, sabe? Tipo, assim, ó, a mãe tá assistindo nós, vai pensar, meu Deus, eu fui uma péssima catequista, que a nossa mãe foi nossa catequista, tá, gente? Mas eu não lembro o nome da pessoa, eu esqueço às vezes o nome dos personagens bíblicos, tá, gente? Vocês não liguem, eu sou assim mesmo, eu sei a história, mas eu confundo, falo o nome de um e era outro e tal, assim... Tem alguns muito pontuais que eu sei quem são bem certinho, mas tem outros que não. Mas teve aquele que Deus falou para ele. Ele falou, tipo, só falta uma coisa, vende tudo e me uhum, segue. uhum. Eu acho que foi Zaqueu. Foi. Zaqueu era alguém, eu não lembro se foi Zaqueu, mas enfim, ele tinha muito dinheiro, assim. E aí ele, ele ficou triste, né, depois disso, porque
Ele não queria Não, se mas desfazer o das que eu, na coisas. verdade, quem ficou triste fui eu quando li isso. Porque eu pensei assim, Senhor, a pessoa trabalhou para tudo isso. Jovem O rico, jovem que ela rico. colocou. Ah, tá. Obrigada, Sula. E quem era esse jovem rico? Ah, é o Zaqueu, era o que estava em cima da árvore, né? Escondendo de Jesus, quando Jesus estava passando, não era isso? Ah, eu não sei, eu confundo um pouco Um homem as rico. A mãe pessoas. também colocou, O tá? homem rico. Tá, mãe, mas e o homem rico não tem nome. Tá, mas assim, eu fico um pouco triste com essa história, porque eu penso assim, cara, mas o cara trabalhou. O cara era bom. O cara fazia tudo. O cara distribuía, dava dinheiro para os pobres, o cara ajudava, fazia caridade. O cara era uma pessoa boa, era justo. E E aonde que a que essa psicologia? fala, essa fala é uma fala que me pega, assim, entendeu? O que falta, Senhor, para eu te acompanhar? Ah, dê tudo para os pobres e me segue. Então, aí se A você Mari levar. colocou aqui, ó, deixa eu ler a mensagem da Mari, exatamente. Parece que estamos nos distanciando do divino quando buscamos prosperar financeiramente para além do necessário e fazer reservas. Então, Mari, eu vou entrar depois com a Fábio nessa outra questão sobre as dificuldades que, né, a gente percebe entre entender o que é o necessário e o que é o supérfluo, especialmente nos dias atuais, né? Tá. Em que as redes sociais trouxeram muito essa questão das aparências, algumas profissões, as pessoas até dizem entre si assim, ah, mas para a gente tem que parecer, né? Senão as pessoas você não vai ter cliente, porque vai transparecer que você não é próspera, que você não é bem Uhum. sucedida, se você não tiver com o carro X, se não tiver com a roupa isso, nós mulheres, né, com a bolsa Chanel, com o sapato Dior, enfim, tem várias questões assim, né, que a gente sabe que as aparências, sobretudo com essa expansão das redes sociais, elas também trouxeram para nós mulheres, eu acho que bastante, uma questão de desvirtuamento em relação ao nosso financeiro. Pode falar, É, Fábio. é o que eu vou colocar A Bíblia aqui. não É, revela o nome. Zaqueu era cobrador de imposto, rico e pequeno em estatura. Ele subiu na figueira para ver Jesus. Ai, obrigado, gente. Foi o da árvore. Eu se lembrava da. Ó, então, eu tenho que estudar mais para gravar os nomes. E verdade. Salomão, né? Salomão que só pediu para Deus sabedoria. Eu Mas então, peço o que, sabedoria para poder conduzir melhor as minhas finanças. né, tem que saber, mas você comentou, né, do ter dinheiro relacionado ao pecado, né? Parece que ter dinheiro é pecado. Eu não posso ter dinheiro. Então, e aí eu colocaria assim, quem vive sem dinheiro? Então, Fá, mas aí eu entro naquela outra questão, que era o que eu ia entrar quando eu falei ali para Mari, aquela questão do suficiente Exato. Então, e, acho que a grande e questão do que aí, ultrapassa isso. Tipo, existe uma diferença entre ambição e satisfação? né, a Mari usou uma palavra que eu costumo colocar, que é prosperar, né? Prosperar financeiramente é eu estar bem financeiramente, viver uma vida saudável, né? Então, quando você fala assim, tem um limite, tem um limite. É individual para cada um? É individual. Por quê? Porque a tua necessidade pode não ser a minha necessidade. E aquilo que é saudável para você, aquilo que você dá conta. Se eu tirar, falar para você, olha, você não pode mais fazer tal coisa. Para você pode ser o fim. É como a gente fala assim da comida, por exemplo, né? Você não pode mais comer chocolate. Agora que a gente passou aí da Páscoa. Nossa, só o fato. E aí, como que o nosso cérebro funciona? Só o fato de não poder, o teu cérebro já tá ali, ó, jogando o quê? Você Chocolate, pode passar chocolate, um mês chocolate, sem comer, chocolate. mas quando você se propõe a ficar 40 dias sem comer, a tentação parece que está ali. Todo dia você tem uma vontade imensa de comer. Porque o nosso cérebro, ele não funciona Ah, bem. gostei. A Sula trouxe uma coisa aqui, ó. Ah, Jesus fala sobre o amor ao dinheiro. E aí me lembrei até da frase do Papa Francisco,
quando ele disse, né? Porque ontem, quando eu fui fazer minha postagem sobre ele, peguei algumas frases dele, e essa foi uma das que eu recortei e colei lá no meu Insta, porque ela me tocou. Que o dinheiro deve servir, mas não governar. Exato. Então, o dinheiro ele é feito para quê? Para te servir. Qual é a tua necessidade, né? Então, assim, por isso que eu falei que é algo muito particular. A tua necessidade é diferente da minha, e cada uma tem a sua necessidade, né? Então, tem que ser feito particularizando a individualidade ali de cada um, de modo, né, singular, porque somos indivíduos únicos. Agora, como é isso para você, né? Como é mudar? Quando a gente fala de gerenciar o dinheiro de maneira emocional também, a gente fala de mudança de comportamento. Então, se eu estou acostumada a gastar 20 com mercado, e aí você vê que coloca ali. Por que colocar na planilha? E a boa e velha planilha faz efeito? Sim. Por quê? Porque eu concretizo, eu consigo ver da onde está saindo, como, aonde eu consigo economizar. Talvez eu não consiga economizar ali no mercado, mas eu consigo economizar num iFood da vida aí, né? Eu acabo pedindo comida demais, então eu posso pedir menos, fazer mais comida em casa, enfim, eu consigo visualizar. E por que isso é importante? Porque eu mostro, eu concretizo, eu consigo ver se Você tem, aconselha, então, que as pessoas façam planilha. sem dúvida. Não só aconselho como faço. Porque se eu não fizer, eu me perco. E até falando em me perco, Fábio. Hoje em dia, se eu perguntar para você aí, se eu perguntar para vocês que estão aqui nos assistindo, quanto de dinheiro vocês têm agora, nesse exato momento, na carteira? Vocês saberiam dizer? Eu Eu não sei, tenho dinheiro. eu não tenho nada na minha carteira agora. Nada. Eu tenho a nota de $1. Essa eu A tenho nota de um também. dólar, ela tá na minha carteira. Mas é a única nota que tem na minha carteira. Por quê? Porque hoje a gente não anda mais com dinheiro, a gente anda com cartão. E às vezes nem com o cartão, às vezes só com o celular. Você colocou quatro R$ 4 aí. reais. Então, mas Fábio, eu queria te perguntar sobre isso, porque esses dias aconteceu comigo uma situação, eu tava com uma nota de R$ 100, tá? E Hum. eu esqueci minha carteira. Então eu tava com o celular, né? Que daí também tem um aplicativo ali do banco. Mas eu tava com essa nota de R$ 100. Eu fui na feirinha do Largo. E aí fui passear por lá, fui encontrar uma amiga. Eu olhei um negocinho assim, gostei, quanto é a vintão? Aí eu olhei a minha nota de R$ 100 e falei, ai não vou gastar minha nota, não vou trocar R$ 100 para comprar um negócio de vintão que nem sei se quero. E aí eu queria perguntar, é mais fácil gastar quando a gente está sem o dinheiro na mão? Tipo, ao invés do dinheiro físico, é mais fácil gastar um dinheiro virtual, um dinheiro que está no cartão, que eu não vejo ele ir embora? É mais fácil. É exatamente por isso. Que eu não vejo ele ir embora, eu não percebo e, e eu não somo, né? É, e aí a gente fala do nosso cérebro, né? Como que o nosso cérebro funciona. Tem até um outro livro, que é Rápido e Devagar, que Como que é? fala rápido e devagar, que fala Ah, sobre o nosso cérebro, como ele funciona, fala as questões relacionadas ao dinheiro, é, como que o nosso cérebro funciona. Se a gente vou falar de modo bem grosseiro aí, tá? É, nosso cérebro, primeira parte que se desenvolveu é um instinto de sobrevivência, né? E aí depois vem essas questões relacionadas às emoções e por último veio a, a, as funções executivas, que é aqui na frente, né? E como que a gente age normalmente? As funções executivas é o que nos faz pensar. Foi a última parte do nosso cérebro que se desenvolveu. Ou seja, ela é usada sempre? Não.
Normalmente, a gente age pelo automático, o que já está automatizado no nosso comportamento. E vou te dar um bom exemplo que até eu aprendi nele no curso de aprimoramento da psicologia do dinheiro que eu fiz ano passado. Que é assim, ó, se você fizer rapidamente 2 mais 2, você vai saber quanto é. Agora, se você começar a ir somando quanto você gasta no cartão ali, eu fui para a feirinha, eu comprei 10 ali, eu comprei 20 ali, eu comprei 15 ali, eu comprei 50 ali. Você não consegue fazer essa conta rapidamente. É Mas você verdade. consegue ter a satisfação por ter comprado. Você não pensa Às vezes você no tem a depois. satisfação imediata Imediata. e depois você É tem a isso. culpa, né? Tipo, ai, por que eu gastei naquilo? Nem precisava. Aí, tipo, ou depois, especialmente se faz falta para uma outra coisa, né? Que daí de fato aparece, é uma coisa importante, e você pensa, se eu não tivesse gasto naquilo que não era importante, eu teria agora. Por que a gente fala que é bom fazer lista para mercado? É justamente por isso. Sabe, isso eu sempre faço. A lista para o mercado. Comecei a fazer Sula, vai a lista do lá com a tua mercado. visita, Sula. Você assiste a gente depois, tá bom? O que ela falou? Chega uma visita. Ah, então vai lá, Sula. Mas depois eu quero fazer um comentário sobre uma coisa que a Sula falou ali. É, esqueci o que eu ia falar. A lista de mercado que você sempre Ah, faz. porque já aconteceu de eu ir pro mercado para comprar uma coisa, sair do mercado com 3, 4 sacolas, chegar em casa e a única coisa pela qual eu fui para buscar, eu não comprei. Então, Né? Então, esse dia eu fiquei com tanta raiva que aí eu comecei agora, assim, eu faço lista mesmo, listinha daquilo que eu preciso. E normalmente eu gosto de ir também meio com pressa no mercado. Se você tiver tempo, não é bom ir no mercado, nem com tempo, nem com fome. é E se verdade. você for Porque você com acaba tempo gastando e mais. com fome, é um desastre. Exato. E aí você já fala, né, das nossas emoções, né? Necessidades básicas que nós temos aí, né? Se eu tô cansada, se eu tô com fome, se eu tô triste, né? Então a gente tende a compensar, sim, comprando alguma coisa, sim. Por quê? É uma tendência natural do nosso cérebro. Ele olha para aquilo que me dá prazer. A gente não foi feito para sofrer. Então, se eu estou sofrendo, ele vai em busca daquilo que ameniza esse sofrimento. É, é muito bacana quando você vai e olha que por trás daquele comportamento de como eu gasto meu dinheiro está muito relacionado com as minhas relações, com as minhas crenças, com os meus valores, com os vieses financeiros, que também a gente chama. O que são esses vieses financeiros? Quando você, é, quando você, quando você tem uma história na sua vida e você acaba que uma coisa que não foi agradável, você acaba criando uma outra história em cima disso para amenizar esse sofrimento. Esses são os viés financeiros que podem sabotar, né? Para que eu não fique triste, para que eu não sofra, eu me comporto de determinada maneira. Tem diversos aí que a gente pode trazer, né? Mas Eu tenho uma coisa que eu procurei abandonar, assim, quer dizer, ainda estou em treinamento, que é o eu mereço. Sabe? Assim, tipo, ai, tá caro isso aqui, eu não preciso disso aqui, mas eu achei tão lindo e eu mereço. E de eu mereço em eu mereço, a gente vai se afundando, né? E então, assim, por isso que assim, a pergunta que para mim
tem sido a que eu tenho feito internamente é se é necessário. Mas o se é necessário, ele também depende muito, daí por isso que eu queria falar um pouquinho dessa questão das emoções, sabe, Fábio? Porque Uhum. a honestidade da minha resposta nesse se é necessário vai ter muita influência no meu estado de espírito, sabe? Porque se Uhum. eu estiver deprimida, por exemplo, se alguma coisa, tô triste, tô cabisbaixa, tô resfriada, essa semana foi ruim e tal, esse necessário, ele, como ele é muito subjetivo, eu posso entender que sim, ele é necessário porque eu tô triste. E aí você me fala que você toma decisões com base no teu estado de humor, no teu É, estado mas eu acho que afetivo. às vezes a gente toma, Sim, não toma? sim. Eu acho que sim, eu acho assim, Todos até que nós. tem períodos da vida Todos que a gente nós. toma, que a gente gasta mais, Sim. tem outros períodos que não tanto, tem E o que períodos que é que parece que dá uma importante? coceira de gastar, assim, tipo, Sim. e eu vejo a pandemia, por exemplo, que todo mundo, né, ficou recluso em casa. Nossa, eu ouvi relatos de várias pessoas dizendo que, meu Deus, gastei muito na pandemia, porque ficava fazendo compra, tanto que tem muita gente que se reinventou também nesse mesmo período, porque começou a vender online, porque as pessoas, como não tinha o que fazer, começavam a comprar. Uhum. É. É, olhar para o nosso, como nós estamos nos sentindo naquele dia, né? É, reconhecer, né, que, ó, um primeiro passo é esse, né? Primeiro eu reconheço que, sim, eu tendo a gastar mais quando eu estou triste, vamos Aham. supor. Ou eu tendo a gastar mais quando eu me sinto sozinha. Então, quando eu estiver triste, eu vou substituir por algo que seja saudável para mim. Ou, então, eu posso colocar assim, ok, eu posso gastar? Eu posso. Mas eu vou colocar um limite para isso. Né? A Mari comentou aqui. Houve uma vez que de eu mereço e não mereço, pessoas têm carro zero nas gavetas. Eu me reconheci nessa fala. Eu É, também, Mari. é isso aí. Eu acho que eu já tive carro zero dentro do meu guarda-roupa. Então, exato. Então, por quê? Porque fala das questões dos afetos. Ai, eu sofri tanto por causa disso, eu mereço um agrado, né? Aham. E o que eu gosto? Por isso que eu falo que colocar um limite. Não necessariamente eu preciso cortar esse comportamento, mas eu posso colocar um limite para ele, né? Estipular. Eu posso. Até quanto? Até X, eu sei que não vai me prejudicar. Então, eu já tenho planejado, ou seja, eu já contei para o meu cérebro como eu vou agir quando eu estiver nessa situação. E tem diferença, Fábio, do comportamento do homem e da mulher em relação aos gastos, ainda Sim, que eles possam ser direcionados ambos pelas emoções, vamos colocar dessa forma. sim, Existe uma diferença? sem dúvida. Tem uma diferença de gênero. Nós temos a questão aí hormonal, né, que é muito clara para nós. Então, sim, a gente TPM, as questões do climatério influenciam os nossos comportamentos, sem dúvida, tá? Por outro lado, a gente vê assim, hoje, atualmente, tem muitos homens se afundando em apostas, tá? Então, assim, é algo sério? É. E precisa ter dinheiro para isso? Não. Tem muita gente que recebe ajuda governamental e se afunda em dívidas por causa E tem dessas muitos apostas. homens também, Mari, que tem o carro zero, mas a conta também está zerada ou está negativada e está com financiamento e está com dívida e está com dívida em cima de dívida e tudo mais para manter aquele carro zero no ar. Não tenho comida na casa, não Aí a tenho gente que. fala do status, né? A gente fala, Das aparências, da é, competição, que também eu acho que essa questão que as redes sociais também traz um pouco das comparações sociais, entendeu? uhum,
né, claro, vai ter uma série de questões que vão estar relacionadas aí, inclusive o ambiente que você transita, né? Uhum. É, sem dúvida, né? A classe social que você vive influencia no teu comportamento, né? A gente não precisa ir pensar não precisa ir muito longe. Quando a gente vai em determinados lugares, você já pensa no quê? Como eu devo me portar, como eu devo me vestir, como eu devo me apresentar para uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Então, assim, qual que é a grande questão? Eu tenho condições para isso, né? Às vezes, eu estou contando com um dinheiro que eu ainda não tenho. Eu nem sei se ele vai chegar. Isso aí, eu já lembro eu não lembro se era o pai ou se é a mãe, ou se os dois, mas era não conte com o ovo antes da galinha botar. Então, É, então, assim, a gente. E por que que eu faço isso? Eu sempre falo também isso, né, gente? A nossa mente mente, né? É, eu quero tanto algo que eu começo a criar, por isso que eu também falei dos viés, eu começo a criar histórias para eu conseguir aquilo que eu quero. E eu acredito tanto que eu torno aquilo uma verdade para mim, né? E o nosso cérebro lida muito bem com as histórias, né? Quando eu consigo elaborar, montar um quebra-cabeça ali que é funcional para mim, mas não necessariamente é saudável, né? Eu acabo trazendo comportamentos financeiros desastrosos. E quando a gente fala aí de endividamento, a gente fala de fatores estressantes, né? Então a gente fala de crise de ansiedade, a gente fala de depressão, e tudo isso vai fazendo o quê? Com que a gente não consiga pensar. Quando eu falo do cérebro das funções executivas que é aqui na frente, para eu conseguir pensar, eu preciso ter tranquilidade. Sabe, você trouxe uma Então, questão que eu queria até comentar, que também tem a questão, assim, nós mulheres, a gente tem mais opções de gastos, assim, do que os homens, se for olhar num leque amplo, muito mais, né? Porque tem salão, tem bijus, né? Tem sem todos dúvida. os adereços que nós gostamos e tudo mais. Tem os procedimentos hoje, então, sinal de roupas e tal. Mas eu tenho visto também, de um outro lado, uma moda que eu tenho gostado muito, que é a moda circular, né? Uhum. Que a gente tem visto que um aumento bastante significativo da nossa Neu, oi Neu, um aumento bastante significativo dos brechós, né? Com roupas muito boas, Questão com da opções muito boas e tal, sustentabilidade, né? com a questão da sustentabilidade da moda circular. E isso que antes ficava lá, que era uma coisa mais de segunda mão, mas era vista não tão com bons olhos, hoje a gente vê que isso tomou Tá conta ganhando também de uma corpo. camada elitizada da sociedade, né? E que muitas, inclusive atrizes, vêm e falam, tipo, não, e tem muitas que colocam, né, no Enjoei, lá você vê que tem até os perfis, você pode escolher, você quer comprar de uma atriz, de alguém que estão desapegando e tal, e que estão comprando de modo circular. E eu acho que isso veio também por uma questão da mulher se antenar para questões financeiras e de ter esse. Inês, Oi, Neolinda. Da mulher também ter que olhar um pouco para esse lado financeiro, não só pela questão da sustentabilidade, dessa responsabilização com o planeta, que eu acho que é extremamente importante, mas também isso se relaciona, de certa forma, com o por que eu vou gastar 5.000 numa bolsa de marca se eu posso comprar essa mesma bolsa no mercado circular e pagar um terço desse valor. então, quando a gente fala do universo feminino, existe a, a cultura aí que a gente tem da competitividade que nós ainda temos, né?
infelizmente. Mas existe a questão da aparência, né? Eu preciso parecer, né? Estar bem vestida, né? A, a questão da, do preço influencia, aí vai das tuas crenças e dos teus valores aí. Por quê? Porque para muitos podem influenciar. Quanto eu paguei por isso? Pois é, mas eu acho que Então, isso é uma mania de mulher, Fábio. Assim, eu não sei. Eu não sei, né? Porque eu também não não necessariamente. fico transitando Homem, tanto nas conversas masculinas sobre esse tópico. Mas assim, mania que a gente tem assim, de se eu falo pra você assim, nossa, que blusa bonita, ai, paguei baratinho, paguei não sei o quê. Por que a gente tem essa mania? mas é de diminuir, né? Aí, em geral, a gente tende a diminuir. De, Ah, de, de falar assim, nossa, mas nem é, né? É, de mostrar que, assim, nossa, achou bonito, porque o mas ela homem nem tende a vale aumentar, tanto. Fabiana, o homem tende a aumentar. Não, não necessariamente, né? Tem homens, por isso que isso fala da individualidade de cada um. Tem homens que não, que vão falar assim, nossa, nem sei onde eu comprei. Ou que vão falar, nossa, que você tá olhando? Homem não olha, não tende a olhar Não, para mas olha isso, né? para carro, por exemplo, entendeu? Olha para carro, mas não tende a aumentar. Aí varia muito, né? Pode falar, e por isso que fala muito das nossas crenças, dos nossos valores. Se eu falar que eu gastei muito, ou se eu gastar muito em alguma coisa, pode vir desencadear em mim o quê? Uma culpa, né? Como que eu posso ter gastado tanto? Como que eu posso ter valorizado tanto determinado produto se eu poderia ter pago mais barato? Então, também vem a sensação de perda, né? E lembrando, de novo, eu falo, nosso cérebro não gosta disso, né? Não gosta de perder. Ele vai lutar contra isso. Então, por isso que vem diversos, podem desencadear aí diversos é, comportamentos que eu nem sei por que eu tenho, nem sei por que eu faço. Então eu vou investigando, né, na raiz do problema, para eu entender onde eu aprendi isso, onde eu aprendi que eu não posso ter um carro que é caro se eu tenho dinheiro para pagar ele, né? É. Então, por isso que eu falo que é de cada um. Aonde eu aprendi que eu não posso ir ao shopping comprar aquilo que eu desejo se eu trabalhei por isso. Não, eu não posso. Por quê? O que me faz? Por isso que eu falo assim, qual é o significado do dinheiro? Como eu gasto o dinheiro? Né? O que me levou a me aprimorar um pouco mais no assunto foi o fato de eu ter me mudado. Porque quando as pessoas mudam de cidade, precisa ter existe a necessidade de um remanejamento. Você precisa pensar, né? Então, assim, olha, tinha consultório, fechei meu consultório, passei a atender somente online. É, comecei a ver que, nossa, eu preciso ampliar, preciso primeiro me conhecer aí para eu ir entender aonde eu quero de fato atuar, né? Então, existe muito do do individual, do conhecimento de cada um. Né? E Por você isso, não acha, Fábio? Você falou assim, né? Agora, tipo, mudei de cidade, comecei a atender online, fechei o consultório. Eu, por exemplo, também passei por uma transição sim, de trabalho em relação a isso, então faço muito mais atendimentos online hoje. E você verifica que isso, em que pese possa ter trazido, de certa forma, um conforto familiar, no sentido de que você está em casa, está vendo se teu filho está estudando, está acompanhando algumas questões, está produzindo, mas você sente que
que há um impacto em um olhar diferenciado, às vezes até da sociedade, talvez não todos, mas enfim, de que parece que você não está produtiva profissionalmente porque você não sai de casa, não se arruma e sai de casa para ir num consultório atender? Sim. É por isso que eu falo que é muito mais um olhar. Você acha que isso é um julgamento ou de fato há uma diminuição no rendimento, ou você acha que até há um aumento no rendimento? Porque eu percebo que para mim aumenta até assim, eu acho que você acaba trabalhando mais. É, eu acho que a tendência, né, é, é de ter um aumento porque você tem um conforto. E aqui eu estou falando pensando em como o nosso cérebro funciona, Uhum. né? É, o fato do deslocamento já é estressante, né? Eu pego o trânsito, eu gasto mais, o fato de eu estar em casa, eu posso trabalhar menos tempo com maior produtividade, né? E as Aham. empresas descobriram isso, né? O quê? Que elas podem economizar, né? Então, eu não tenho necessidade de gastar tanto com os colaboradores aqui dentro, então eu economizo em luz, ele vai gastar a luz da casa dele, eu economizo em água, ele vai tomar água da casa dele, ele não economiza em cafezinho, e eu vou ter alguém que produz muito mais. Então, assim, o que ele vai fazer com o restante do tempo dele, cabe a ele, né? É, e a sociedade está aprendendo a lidar ainda com isso, né? Não é uma sociedade que está acostumada com isso. Qual é o tradicional? O tradicional é ter o tempo de horas trabalhadas, eu sair de casa para trabalhar, eu ter esse movimento, né? O que eu posso colocar assim, que eu não vejo como positivo, tá? Do trabalho online. A questão do movimento, né? Eu ter que sair de casa para o nosso cérebro, esse movimento ele é saudável, o fato de movimentar, literalmente, tá? Então, assim, o que é bom a gente fazer? Levanta, dá uma volta pela casa, dá uma alongada, movimenta o teu corpo. Isso é saudável, até para conseguir voltar e pensar melhor, né? O Outra coisa que a gente perde, a questão. Eu, na minha profissão, não dá para falar, né? Porque a minha profissão é muito sozinha. Mas quem trabalhava ali com um monte de pessoas, você perde o tempo do cafezinho, de socialização ali com os colegas, perde. Então, o que é possível? Você criar isso, para que não se perca, né? Você marcar, né? Eu que mudei de cidade, eu faço encontros online, muitas vezes, né? De vamos marcar para poder conversar um pouquinho sobre, eu tô com um caso assim, 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 né? Complicado, enfim. Então, nesse ponto a gente pode perder? Pode perder. Então, Eu tenho feito várias parcerias, né? Até com pessoas de outras localidades. Então, eu acho que isso também ajuda bastante, assim, sabe? sem dúvida, isso ajuda bastante. E o fato de você ver que você não é a única, né? Ah, isso ajuda muito o ser humano, a gente perceber que não sou só eu que passo por isso, não é só você, que é algo que faz parte da vida de muitas pessoas. Então, é, não nos coloca em lugares diferentes ou isolados, melhor dizendo, né? Nos coloca num lugar comum e que é possível de se adaptar. Sabe, a gente está aqui, atingimos já o nosso horário, mas eu queria, Tempo, né? antes de encerrar, que eu vou passar para você a palavra, para você fazer o fechamento hoje, mas eu queria falar assim, porque, por exemplo, né, eu comecei até a live falando sobre a questão daquelas pessoas que ganham na loteria, que ganham no BBB, que ganham prêmio, que ganham muito dinheiro, que de repente perdem também, né, com a mesma facilidade. Uhum. Ou mesmo a gente vê também daquelas pessoas que herdam muito dinheiro e que
aquela história do pai rico e do filho pobre, sabe? Uhum, uhum. Como a gente vê aquelas pessoas que quanto mais ganha, mais gasta, e aquelas que quanto mais ganha, mais quer ganhar. Enfim, manter-se rico tem, tem a ver com as nossas emoções. Sim. Eu queria que, para esse fechamento, que dicas você daria? Né, você falou uma ali que eu já anotei aqui, que é a da planilha. Uhum. Que outras dicas você acha que seriam importantes para quem está nos ouvindo aqui no gerenciamento das nossas emoções, para que isso não interfira de uma forma negativa na nossa relação com o dinheiro? Bom, o que eu posso trazer aqui de dicas, né? Além da questão de você olhar para o financeiro concretamente, você trabalhar bem as suas emoções, as suas crenças, o seu autoconhecimento, né? É, é fundamental que eu tome conhecimento daquilo que ativa em mim comportamentos que não são saudáveis. Né? Como você colocou ali, é tão comum, né? Comum não dá para dizer assim, mas assim, a gente escuta tantas histórias de pessoas que receberam o dinheiro, que ganharam dinheiro e que perderam. Como que eu posso evitar isso? É, Fazendo uso de uma rede de profissionais, então buscar ajuda profissional aí. Aqui eu falo de profissional, administradores financeiros, aqui eu falo de terapeutas, e a psicologia do dinheiro é algo muito novo, muito recente, né? É, é algo, até posso falar assim, eu tive conhecimento quando eu fiz minha pós de sistema, que lá se vão mais de 10 anos aí, mas com a minha professora, vou citar aqui o nome dela, porque foi ela que me trouxe. Eu nem sabia da existência da psicologia do dinheiro, então foi minha professora, a Valéria Meirelles. Ela recentemente aí saiu uma reportagem no Jornal Nacional em que ela estava presente falando sobre o endividamento, tá? E por que eu estou citando ela? Porque ela fez o doutorado dela, que está aqui nesse livro, Ah, O Uso Fábio, do depois, Dinheiro depois você vai botar para a lá Vida os links. Adulta, tá? O que ele mostrou? Ele mostrou que o dinheiro para nós brasileiros, ele é privado. Ou seja, não falamos sobre. Como Ah, é que eu vou aprender a lidar com algo que não se fala? e eu acho que isso em relação às mulheres é ainda maior, né? Maior porque a gente tem uma carga, né, cultural muito maior. Então, tem mais barreiras, eu diria, para a gente vencer, né? Para a gente enfrentar. Então, assim, além disso, além de buscar ali alguém para ajudar financeiramente, alguém para ajudar psicologicamente, emocionalmente falando, né? Também buscar ajuda de advogados, porque aqui eu estou falando de questões relacionadas a patrimônio, né? Então, quando eu me separo, como que é, como funciona, o que fica para quem? É, Quando eu estou casado, o que eu coloco no nome de quem? Nossa, eu posso perder isso, eu posso. Então, você sabe melhor do que eu que existe violência patrimonial. Então, Aham. preciso sim de quem entenda do assunto, né? Para que não acabe sofrendo isso, Até né? porque ainda tem situações, ainda existem núcleos familiares em que o marido se coloca como gerenciador do dinheiro da casa, né? Exato, tem isso também. E ainda É, eu acho que se isso for acordado e tudo mais, eu não gosto muito de interferir nessa questão. Agora, se isso é acordado e de que forma é esse acordo? Porque uma coisa é assim, o meu dinheiro eu gasto como eu quero e o teu também eu gasto como eu quero.
Aí eu já acho que aí já não tem um acordo, né? Então, por isso que precisa ser muito bem orientado, né? E de que maneira mais que eu posso colocar aqui, que não dependa tanto dos profissionais. Aprender a regulação emocional, né? A autorregulação emocional. O que, que é isso? É eu aceitar as minhas sensações, dar tempo para elas, né? Eu falo assim, como que eu tô me sentindo? Tô me sentindo triste. Mas por que que eu tô me sentindo triste? O que que aconteceu? Eu acolher o meu sentir para depois eu conseguir agir. Quando eu tô no auge desse sentir, eu não consigo pensar. Então eu preciso dar tempo para canalizar essa sensação, para que meu corpo É, compreenda como se que eu é. vou triste para o shopping, por exemplo, eu posso fazer algo que eu vá me arrepender depois. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, ó, acabei de receber uma mensagem aqui, gente, ó, reembolso de 1.000 e não sei tantos, veja só. A gente aqui falando dessas questões, assim, que hoje, quem é que não recebe ligação, mensagem diariamente? Não tem. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa se E a informar. gente é abordado também o tempo todo, né, nas redes sociais, a todo momento, é seduzido, né, o tempo todo a gastar. Sem dúvida, Porque sem hoje dúvida. você não precisa nem ter ao teu alcance um cartão ou dinheiro, né? Basta um A gente clique e você fez uma compra, né? por isso que eu falo que não são múltiplas aí as questões que se relacionam ao dinheiro, né? A gente vive numa sociedade altamente capitalista, voltada para consumo, Uhum. né? Então, e o marketing está cada vez mais forte, né? É, entendendo como funciona o ser humano para conseguir vender mais. Então, a gente sabe que quando é que envolve alguém? Quando envolve o sentir. Então, por isso que eu falo bastante do autoconhecimento, tá? É, um outro ponto que a gente sabe que fala muito da autorregulação é a atenção plena, né? Atenção plena, você que já fez yoga, Lu, sabe? Essa técnica é comprovadamente eficaz para que a gente dê tempo para que o nosso organismo canalize aquele momento que a gente está vivendo. Que eu quero dizer, atenção plena, se eu quero estudar, me concentrar naquilo, é treinar para isso. Somente aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, a respiração ajuda muito, a questão do movimento ajuda muito, o contato com a natureza ajuda muito. Então, tem vários pontos aí, facilidade de compra. Não sei, não se sai de casa para comprar. É exatamente isso, Maria. Exatamente isso. Então, tem vários pontos aí que a gente pode falar do mundo de hoje e fala do consumismo, né? O quanto é fácil a gente gastar dinheiro. Até porque o dinheiro hoje já não é mais físico. Exatamente. Mas é Acho que é isso, isso, gente. né? Acho que passamos aqui já bastante do nosso horário Sim, tem. ultimamente. Aliás, a gente tem passado com bastante facilidade. É, verdade. Tem muita coisa desse assunto, né? Mas quem tiver dúvidas aí pode colocar. Quem quiser trazer mais colocações, pode trazer, que a gente tira a A dúvida gente, aqui. a gente vai ficar salva essa live. E a Fábio, depois que a gente salvar, a Fábio vai trazer ali para nós os comentários, Os livros os que eu livros, falei. né, com os autores que ela falou durante a live, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Né? E o que você leva dessa live para você, se ela fez sentido, não esqueçam daquele nosso protocolo, né? De curtir aqui com a gente, compartilhar para alguém que possa ser importante, que possa entender que é relevante falar sobre isso. Obrigada, Mari. Obrigada pela tua atenção. Adorei que você estava aqui também. Muito Obrigada, obrigada, mãezinha, viu, Mari? Marilde.
a Sula, que vai voltar para terminar depois, a todos vocês que nos acompanharam. E até a próxima terça-feira. Um beijo Beijo grande, ó, grande, um bom restinho de de semana. semana. A Restante semana aí. está começando, né? Uma É, boa semana a todos vocês. Uma semana que é um pouco mais triste, porque com a perda do nosso querido Papa Francisco, eu confesso que senti bastante a partida dele, mas tenho certeza que ele certamente está descansando num lugar muito melhor. E, e agora é rezar para que a gente tenha uma continuidade no papado que seja tão linda, tão firme, seus propósitos, tão humana tão quanto a leve. do Papa Francisco, né? Tão alegre, porque eu chamava ele de Papa Alegria, porque era isso que ele me passava. Mesmo alguém que também não teve medo de tocar em algumas feridas e de trazer alguns questionamentos e algumas transformações. E É, que a gente possa ter aí uma transição também leve, né, que seja algo muito positivo para nós todos. E é isso. Beijo para vocês. Beijo, gente. beijo, boa Obrigada, semana. Mar. Que é Até. melhor mesmo, que tá feia, que é a gripe. Beijo, beijo, irmã. Beijo, irmã.